bem-vindos ao novo episódio de Palavras Ilustradas. Eu sou o vosso anfitrião, Paulo Trindade, e vamos neste episódio falar das novidades mais recentes do mundo da BD. Ainda para terminar, iremos ter uma conversa com o artista português Daniel Henriques. Smash! Avengers! Assemble. Então vamos lá às novidades da banda desenhada. Começando pela Marvel Comics, temos Uncanny X-Men número 1, de Gail Simone e David Marquez, no dia 7 de agosto. Esta nova série de X-Men segue uns membros do grupo emblemático sobre a inesperada liderança de Rogue após o desaparecimento do Professor X, e ambos vão ter todos juntos de lutar contra um novo vilão e um novo mistério que paira sobre os X-Men. Na DC Comics, temos neste momento a sair um evento que é considerado o maior evento de verão de banda desenhada, que é Absolute Power. Absolute Power, dos autores Mark Waid e Dan Mora, segue os nossos amados membros da Liga da Justiça com um leve problema, pois eles estão todos sem poderes inesperadamente. Na sinopse está insinuado que é Amanda Waller que, com o poder adquirido, acaba por retirar os superpoderes todos da Liga da Justiça. E então assim começa uma nova aventura que promete ser ambos fascinante e dramática neste verão. Como já mencionei, o evento já começou, mas ainda vão ao tempo de o apanhar, pois sai mensalmente. Pela Image Comics, temos a novela gráfica House of the Unholy, de Ed Brubaker e Sean Phillips, a sair no dia 14 de agosto. O livro segue um agente do FBI a perseguir um assassino ligado a cultos satânicos, pois este agente do FBI irá conhecer uma mulher durante esta novela gráfica com uma ligação muito forte ao pânico satânico, muito conturbada época de cultos satânicos nos Estados Unidos que prevaleceu nos anos 80 e 90. Ainda dentro da Image Comics, seria extremamente mau da nossa parte não falarmos do recentemente anunciado título do filme do Spawn. Filme este que já está revelado e prometido desde 2016. Finalmente tem um título e será King Spawn. Título este que partilha com o spin-off com exatamente o mesmo título. Não há muitos detalhes ainda, portanto teremos de ficar por aqui e esperar que realmente este projeto consiga avançar, como já muito os fãs pedem um novo filme de Spawn, finalmente, de volta na mesa. Para terminar, vamos para o lado da mangá. Na Viz Media vai lançar dia 27 de agosto uma versão deluxe de My Neighbor Totoro, de Hayao Miyazaki, em formato film comic, como indicam, que é um formato que a Viz Media já há algum tempo tem andado a experimentar, pois não são adaptações diferentes, são exatamente frame por frame dos filmes animados que tanto gostamos, mas em formato de mangá, neste caso. Este é mais uma entrada, pois irá colecionar todos os volumes que houveram, pois isto já no passado saiu, mas temos esta nova versão deluxe com tudo colecionado para quem quiser aventurar-se por estas versões dos filmes em banda desenhada. No que toca highlights de mangá em português da Devir, temos Chainsaw Man volume 7 e Demon Slayer volume 17. Recomendação de leitura. E agora vamos lá então à análise deste episódio do Palavras Ilustradas. Portanto, o livro que eu li foi Peacemaker Tries Hard. É uma banda desenhada escrita por Kyle Starks e com arte de Steve Pugh, publicada na gama da Black Label que a DC Comics tem para cómics mais violentos, pois este cómic tem alguns momentos mais violentos, poderíamos dizer.
uns menos e uns mais. Esta banda desenhada está repleta de comédia. E acho que aí é um dos pontos mais fortes que temos com o Peacemaker. Peacemaker, esta personagem que, como muitos sabem, não era conhecida. Ou neste caso, muitos não sabem, se formos a ver de outro ponto de vista. Ora bem, Peacemaker, que foi todo reestruturado por James Gunn com o lançamento do filme The Suicide Squad, sofreu várias alterações. Alterações essas que pouca gente não gostou e graças a Deus muitos gostaram. Que realmente foi um refresco muito necessário para uma personagem outrora esquecida nos cómics já muito antigos que a DC tinha. Esta personagem, como sabemos, ainda teve uma série essa que vai ter uma segunda temporada, não nos podemos esquecer, está neste momento a ser gravada, e este livro que eu aqui trouxe é precisamente mais um ponto forte no refresco da personagem, digamos, pois quem gostou da série e quem gostou do filme vai sem dúvida gostar deste livro e é uma recomendação perfeita e é um must read, na minha opinião, nesse sentido. Apesar de eu indicar que o livro tem muita violência e comédia, o livro não é só isso, de longe. Diria que esta obra é perfeita para as pessoas poderem ter uma introdução ao personagem, mesmo que não conheçam, e mesmo os que conhecem vão gostar ainda mais, precisamente pelo quão simétrico consegue ser a nível de como a personagem em si funciona dentro destas bandas desenhadas. Óbvio que temos aparências também de Suicide Squad, e isso garantidamente há imensos fãs por aí. Se calhar as aparências que eles fazem aqui não são precisamente as que muitos fãs quereriam, mas independentemente disso tem os seus pontos fortes e sem dúvida há aqui muitos callbacks a cómics mais antigos também, o que é um trademark deste refresco todo que a DC tem tido sobre o leme de James Gunn na DC Studios. Apesar disto ser o lado da banda desenhada, óbvio, existe sempre influência a ser transbordada para todos os lados e aqui é garantidamente visto. Tanto que se eu pessoalmente tivesse de adivinhar, isto parece quase um guião para algum episódio ou um filme do Peacemaker, se possível, porque garantidamente é a personagem, tanto que até a aparência da personagem é precisamente a mesma que de John Cena quando representa em live action. Conversas ilustradas. Para fazer uma breve pausa nesta análise, vamos então à entrevista com Daniel Henriques. Primeiro, obrigado também por me terem. Eu adoro sempre também estar assim estes bocadinhos à conversa, por isso agradeço sempre as oportunidades também de poder falar um pouco. O meu percurso é um pouco estranho a nível de artistas portugueses, porque geralmente cada um tem a sua função e eu tenho andado a saltitar. Nós geralmente temos o desenhador que faz o desenho e a arte final, a grande maior parte deles, tipo Jorge Coelho, André Lima Araújo, Daniel Maia, Miguel Mendonça, todos eles fazem desenho e arte final. Eu comecei só como arte finalista, sempre em parceria com outro desenhador. Isto já... Espera aí que agora... 2011 foi o meu primeiro trabalho para a Marvel sobre o estúdio, sobre a alçada do estúdio do Danny Miki e o Prime Lab Studios. Depois trabalhei um pouco, tipo cerca se calhar uns 2 anos, aqui um projeto aqui e ali com ele para a Marvel e saltei entretanto para a DC em 2013 e trabalhei até recente sempre praticamente exclusivo para a DC, não por me terem dado exclusividade, digamos, mas porque as coisas correram sempre muito bem, projeto atrás de projeto, e eu fui-me mantendo. Mais recentemente é que acabei por saltar da DC e saltar para outras desafios artísticos, digamos, porque eu saltei apenas de arte finalista, também para escritor e para desenhador a nível de capas. E eu estou a trabalhar com o Todd McFarlane e com o Frank Miller. Entretanto, o projeto do Frank Miller já acabou, temos apenas o trade paperback que está para sair agora em outubro, mas eu trabalhei com o Frank Miller no Ronin, a fazer arte final com o Philip Tunney, Zipa Tones, e depois até diretamente com o próprio Frank Miller, o que foi tipo uma coisa tipo, brutal, que também não acontece todos os dias. E o Todd McFarlane está-me a deixar escrever,
eu e o Jonathan Glapian, que está a fazer o desenho e arte final e cores, no nosso projeto, que é o No Home Here, criámos todo este novo universo dentro do universo Spawn e estou a ter a oportunidade de escrever também. Por isso, a nível de artistas portugueses, acho que tenho um percurso um pouco não tão normal nem tão linear como muitos, mas interessante. Não, eu só ia dizer porque assim, a maior parte da malta eu diria que tem o sonho de entrar ou para a Marvel ou para a DC. O meu sonho sempre foi trabalhar para o Todd. Porque eu sou tipo mesmo. Pá, isto é uma mistura muito também pouco normal, mas as minhas duas principais influências artísticas são Dragon Ball e Spawn. Por isso, é o que me fez querer ser um artista. Por isso, o meu sonho sempre foi chegar ao Spawn e não ao Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, seja o que seja. Por isso, sinto-me um pouco em casa. Perguntámos ainda a Daniel Henriques qual foi a sua inspiração para desenhar no mundo das bandas desenhadas. Eu sou sincero, assim, eu ao início também pensava muito em inspiração, mas no que toca especialmente, quando eu estou mais a fazer arte final, nem há tempo para inspiração, porque assim, isto a nível de cómics funciona. E em todas as fases do cómic há pouco tempo para inspiração, para ser sincero, porque é tão exigente a nível de prazos, é tão linha de produção, que tu tens de fazer. Eu acho que a malta, enquanto não entra mesmo nesta rotina profissional, digamos, ainda pensa na inspiração como algo de eu só consigo trabalhar se estiver inspirado. E quando estás numa determinada fase profissional, isso talvez afete um pouco o teu enjoyment, o que tu estás a gostar ou não de fazer na altura, e quem sabe, se calhar, até a própria qualidade do dia, mas nunca te pode impedir de trabalhar. Por isso é assim, eu tenho várias inspirações a nível, por exemplo, de artistas com quem eu queria trabalhar, a nível agora de contar histórias e etc., porque a nível de escrita foi uma coisa que eu sempre quis, foi poder contar histórias, ter os meus próprios personagens. Foi por isso que toda a minha carreira sempre movimentou um pouco em direção à Image, ao Spawn, etc., para poder criar. Isso é o que me motiva mais acima de tudo. A colaboração com artistas que eu respeito e o poder criar histórias eu próprio, não apenas agarrar em coisas que já foram feitas. Para mim, é a minha maior inspiração. Ainda tivemos a oportunidade de perguntar como é que foi trabalhar com Frank Miller. Epá, foi brutal. E assim, eu até podia, lá está, eu podia. O Frank Miller é um ícone no mundo da banda desenhada. Tipo, o impacto que ele teve em geral é brutal mesmo. E eu podia vir agora também para aqui dizer que sempre fui um fã gigantesco e tudo isto e aquilo, mas a verdade é que eu também o conheci já muito depois. Nós aqui em Portugal não tínhamos assim acesso a tanta coisa como temos hoje em dia na altura que eu comecei a colecionar. Tanto que lá está, eu até comecei primeiro com o Spawn e tudo, e até depois daí é que comecei a ler Frank Miller. E isto é mesmo coincidência, porque o primeiro trabalho que eu li do Frank Miller foi o Ronin. O Ronin que ele fez na altura, o primeiro volume do Ronin. E depois, entretanto, li os Batmans e os Daredevils e tudo isso. Mas, epá, ter a oportunidade de trabalhar com ele foi brutal. Porque foi uma coisa por acaso. Porque quem estava nesse projeto era o Philip Tan. O Philip Tan já estava contratado para fazer. Ele ia fazer desenho e arte final e na altura estava a fazer aguadas, tudo com o argumento à mesma do Frank Miller. E entretanto eu comecei a trabalhar com o Philip Tan para aí um mês antes. Começámos a colaborar, nós já andávamos a falar há bastante tempo sobre colaborarmos a nível de desenho e arte final. Começámos a fazer umas cenas, só por carolice eu comecei a brincar com os Zipatones também, sem qualquer conhecimento que ele estava envolvido com o Frank. Epá, e ele gostou tanto de como os Zipatones estavam a sair, e eles queriam trazer este flavor, este sabor mais asiático para a história. E ele, epá, olha, o que é que achas de eu mostrar isto que a gente fez, tipo ao Frank e ao Dan Didio, que eles tinham começado a empresa juntos, para ver se tu entras neste projeto também. E nesta altura o Philip já tinha até 5 ou 6 páginas de pitch feitas, tipo de como a arte ia sair e tudo. E entretanto fizemos 2 pin-ups, com a minha arte final e com os meus Zipatones. O Dan Didio e o Frank viram, adoraram e eu fui imediatamente contratado e comecei a fazer parte da equipa. E começámos logo com chamadas Zoom e não sei o quê, que epá, foi surreal. Eu ainda hoje custa-me um bocado o simples facto de eu dizer estou a trabalhar com o Frank Miller e com o Todd McFarlane, para mim ainda é surreal, porque especialmente cá em Portugal às vezes temos aquela noção que isso é daquelas coisas que não acontecem. Uma pessoa tem que estar lá fora, tem que chegar a um determinado nível e tem muitas coisas para chegar lá, mas é efetivamente possível. E
o Frank Miller tem sido uma inspiração, na minha opinião. Ele tem-me ajudado bastante, até a nível do No Home Here e tudo. Ele já viu bastantes coisas e tudo, e é super encorajador, tanto para mim na história como para o Jonathan na arte. E todo o processo de fazer o livro, foi brutal, a sério. Há muita gente que diz Don't meet your heroes, não conheces os teus heróis. Para mim tem sido espetacular. Não tenho mesmo razão de queixa. Ainda sobre o processo do seu trabalho como artista, levantamos a questão da transição entre a DC para a Image Comics. Eu estou numa fase de transição, digamos, porque assim, eu enquanto estava a fazer arte final, e isto é uma coisa boa, eu não posso queixar disto, eu durante 10 anos eu não tive tempo para fazer nada, porque tinha sempre um projeto atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Eu tive porque as pessoas às vezes não se apercebem o quanto a sorte também está associada a conseguir entrar para a indústria, porque assim, eu considero que trabalhei bastante, mas também tive sorte em certas oportunidades que me apareceram. Por exemplo, isto só também uma história a nível de Carolice. Eu, quando entrei para a DC, aí um mês ou dois depois de eu entrar para a DC, mandaram-me um e-mail se queria trabalhar com o Brian Hitch, que é um nome gigantesco na indústria. É um nome que nunca trabalhou assim com outros arte finalistas, tirando o Andrew Curie e o Paul Neary, que eram os dois arte finalistas dele. E, entretanto, contactaram-me do nada com um mês de casa. Tipo, se eu queria trabalhar com... Ou seja, não era querer trabalhar, se queria fazer uma amostra para ainda ser aprovada sobre o Brian Hitch. Ao qual eu procedi a não responder e evitar o editor, porque na minha cabeça foi nunca na vida que eu vou trabalhar com o Brian Hitch. Então eu acabei de entrar, estão malucos ou quê? Tipo, isto não acontece assim. E ignorei. Podia ter corrido muito mal. Mas felizmente eles voltaram, e o Brian também tinha interesse no meu trabalho, e eu fiz uma amostra, ele gostou, e acabámos a trabalhar juntos 2 ou 3 anos. O que deu logo um salto grande à minha carreira a nível de arte final. E foi o que me permitiu depois conseguir, ou seja, como mais pessoas, mais desenhadores ficaram a conhecer o meu nome, eu fui sempre uma coisa que é muito importante a nível de arte final, é teres alguém a perdido por ti. Em 10 anos, eu nunca tive de ir à procura de trabalho. Muito raramente eu tinha sequer de ir à procura de trabalho. Era sempre requisitado ou estava com alguém. Eu trabalhei muitos anos com o Brian Hitch e depois muitos anos com o Robson Rocha. E tive a sorte, lá está, de estar sempre ocupado. E sempre tentei, ou seja, para mim quase não ter trabalho era do género, eu não posso estar um único dia sem trabalhar. Um freelance tem de estar sempre lá. Mas eu sempre quis escrever. O meu intuito quando eu entrei, até já na altura com o Robson e até com o Brian, tinha muitas conversas a nível de fazer projetos autorais, e o Brian mandava-me argumentos e tudo, para eu poder conhecer como é que se fazia. Tanto que agora, pela primeira vez na minha carreira, eu não estou a finalizar. Há coisa de uns 2 meses que eu não estou a finalizar. Mas por opção. Eu estava a fazer, isto nunca chegou a ser anunciado, nem vai sair, porque entretanto caiu por água abaixo, mas eu estava a fazer outro projeto para o Todd também, que estava a finalizar. Entretanto não se materializou e não vai sair. E eu decidi, simplesmente não vou lutar para ter trabalhos de arte final, porque isso vai-me tirar o tempo que eu preciso para escrever. E neste momento o que eu estou a fazer é pitches e a escrever muito mais coisas para ver se consegue aparecer mais trabalhos nessa ótica. E a desenhar capas também. Felizmente tenho a porta aberta para o Todd para estar a fazer capas. Saiu agora uma capa minha do Gunslinger, uma arte finalizada do Brett Booth, e outra que eu desenhei, está neste momento a ser colorida. Entretanto, desenhei outra do Sam Twitch, que também está neste momento a ser colorida, e estou a trabalhar noutra do Sam Twitch agora mesmo. Lá está, não estou à procura de outros trabalhos, mas eu continuo a trabalhar com o Philip Tan, onde estamos a fazer 2 projetos autorais, estamos a desenvolver também por trás disto tudo, para ver se conseguimos fazer os nossos projetos autorais. Por isso, neste momento até pode parecer que eu não estou muito envolvido a nível de estar sempre a fazer posts de inks novos e coisas desse género, porque estou a criar um outro aspecto, mas tenho muitas coisas que se materializarem todas, que de certo não se materializam todas, é assim que funciona no setor, mas se tudo correr bem, para o ano vai começar a aparecer bastantes coisas, onde eu também estou a escrever, a desenhar, a finalizar, o que para mim é muito porreiro, é uma fase nova da minha carreira que estou a gostar bastante. Ainda à conversa com o artista, ficamos a saber um pouco como será o próximo projeto No Home Here. Além disso, ainda temos a oportunidade de perceber como funciona este development todo no background para a criação de uma banda desenhada e como funciona o processo de pitching. O cómic inicialmente foi anunciado que ia sair em outubro.
mas entretanto não vai sair em outubro, vai sair em dezembro, porque eles têm a linha toda. Este ano, a Todd McFarlane Productions expandiu enormemente, não só com. A maior parte são minisséries, mas foi muitos títulos a sair. E eles lá a encaixar as peças todas, nós acabamos por ficar para dezembro. Por isso o livro vai sair em dezembro, o número 1. E é um livro bimensal, só sai mês sim, mês não. Porque tanto eu como o Jonathan é a primeira vez que estamos a fazer isto. E assim, nós podíamos estar. E o Jonathan está a fazer, pelo menos para já, nós estamos a falar talvez na possibilidade dele arranjar um colorista, mas para já ele está a fazer desenho, arte final e cor. Quando ele nunca tinha sequer desenhado um cómic. Ele sempre foi o arte finalista do Greg Capullo e tudo e mais alguma coisa. Por isso isto até é engraçado, é 2 arte finalistas da casa do Todd, porque o Jonathan começou a carreira com o Todd McFarlane no semi-twitch inicial com o Bendis e com o Angel Medina já, sei lá, há 20 anos atrás. Foi quando a carreira do Jonathan começou. Nós somos 2 incas do Todd a dar este passo que o Todd nos deixou. E até brinco um bocadinho, ou digo como é que isto surgiu, foi assim um pouco a nível de brincadeira. Foi na convenção de Nova York. Ou seja, não para ter já um passo atrás. Eu e o Jonathan falamos quase todos os dias ao telefone. O Jonathan é um dos meus melhores amigos e ele é que me ajudou a entrar na indústria. Por isso, pá, literalmente eu falo mais com o Jonathan do que falo com a minha mulher. Todos os dias nós falamos 3, 4, 5, 6, 10 horas. Depende da carga de trabalho. E já andava há muito tempo que eu lhe andava a dizer que queria escrever e ele há muito tempo que me andava a dizer que queria desenhar. E começámos por carolice, tipo, pá, olha, até se a gente fizer alguma coisa. E tanto que nós, neste momento, pá, temos, sei lá, umas 7 ou 8 histórias criadas para fazermos juntos, das quais apresentámos esta, que foi aprovada, apresentámos uma segunda, que foi pré-aprovada, que não tem absolutamente nada a ver com o Spawn. Se chegarmos a editar, vai ser uma coisa da Image, só através da Image minha e do Jonathan, um outro projeto, mas que também já foi apresentado e eles gostaram bastante. Depende se vamos conseguir chegar lá ou não, digamos. E esta surgiu porque lá está, nós criámos esta história. Eu criei a história, o Jonathan começou a fazer designs e coisas desse género, e estávamos, por acaso, na convenção de Nova York, a ter jantar com o editor do Spawn. Nós todos os anos vamos ter, tipo, jantamos com ele, estamos na conversa, nós damos todos muito bem. E ele começou a comentar qualquer coisa da revista do Spawn. Epá, agora assim de cabeça já não me lembro bem o que era, mas epá, agora no Spawn está a acontecer isto e aquilo. E eu até comentei, epá, olha, pois é, eu até pensei que vocês iam era fazer isto e aquilo. E ele viu assim, epá, isso vai acontecer daqui a, tipo, a 2 ou 3 números, como é que tu sabes? Eu sei mais ou menos a história, e por isso pareceu-me uma cena que encarrilhava. Até acho que era muito porreiro se vocês um dia chegassem a tal e tal, e até se o personagem fosse assim assado. Eu disse, mano, isso é o que vai acontecer, mano. Mas, tipo, como é que tu sabes essas cenas? Pá, lá está, é o que faz sentido. Eu sempre quis escrever, por isso eu tomo atenção a estas cenas e conheço o universo. Eu disse, então, sempre quiseste escrever, então, pá, se um dia tiveres ideias, pá, diz alguma coisa. E eu e o Jonathan ficámos logo tipo antenas no ar e tipo, olha, já que mencionas, nós criámos umas cenas, queres ouvir? Pá, diz lá. E ali no jantar nós dissemos, então olha, temos isto, gostávamos de fazer isto e aquilo. Eu na altura já tinha a história pré-alinhavada até o número 12. Por isso fizemos logo ali um ganda pitch que ele adorou instantaneamente. Foi tipo, mano, nós queremos isto. Deixa-me ir falar com o Todd, mas pá, nós queremos isto. E o Jonathan foi para casa fazer designs, eu fui alinhavar as cenas. Tivemos uma reunião com o Todd, tivemos 1 hora ou 2 em Zoom com o Todd, e tivemos logo a luz verde para avançar. Não houve alterações, não houve stresses, não houve nada. Temos tido literalmente a porta aberta para criar tudo o que queríamos. E o que para eles também é muito bom, porque nós temos uma dinâmica que não é muito comum. A nível de cenas freelance, tu tens o desenhador, tens o escritor, tens o editor que está ali a fazer a mediação. Muitas das vezes quase que nem há diálogo. E se o desenhador não gosta de alguma coisa, vai se queixar ao editor, o editor tem de falar com o escritor, ou vice-versa, se o escritor escreveu qualquer coisa, o desenhador não escreveu bem, o escritor queixa-se. Nós não temos isso. As coisas quando chegam ao Thomas, que é o Thomas Hill, o editor, eu e o Jonathan falamos todos os dias. Tudo o que lhe chega, nós estamos ambos de acordo com tudo. Por isso ele já sabe, quando lhe chega alguma coisa, não há absolutamente stress nenhum. A equipa toda está feliz, por assim dizer. Por isso, nesse aspecto, tem sido muito porreiro. E a nível da história, a primeira coisa que nós libertámos logo foi a imagem da Shirley, que libertámos em San Diego passado. Ou seja, isto já está há um ano a ser desenvolvido.
Anunciámos em San Diego passado o projeto, onde mostramos a Shirley. E nós divulgámos muito pouco do argumento. A única coisa que nós dissemos foi que a Shirley, basicamente, pronto, foi a última vítima do Billy Kincaid, uma criança de, salvo erro, 8 anos na altura, Shirley Johnson. E, entretanto, a nossa história começa com ela presa num género de um loop temporal onde está a reviver a morte dela over and over again. Está a ser assassinada por Kincaid over and over, tipo uma cena mesmo sádica, uma coisa brutal, digamos, até que existe no número 301 o Spawn criou um género de uma time rip, fez ali uma cena que está a abrir, digamos, quase o multiverso do Todd e que tipo juntou todo o espaço e tempo e todos os personagens e time travel e tudo e mais alguma coisa, esse time rip tem impacto na nossa história, impacta o loop onde a Shirley estava presa e faz-a unir-se com este personagem que foi anunciado agora, que nós estamos apenas a chamar o The Stranger, e a partir daí o loop dela vai se quebrar e estes dois personagens têm algo que têm de encontrar e que têm de seguir juntos com base nisso. Mas até agora é literalmente a única coisa que estamos a dizer é isso. Ela teve este tempo todo a sofrer, não sabemos porquê, não se sabe ao certo inicialmente quantos anos é que passou, mas esta explosão que o Spawn criou de alguma maneira trouxe estes dois personagens juntos e é o que inicia toda a história daqui para a frente. Devido para o Gunslinger, que está na minha cabeça, sem nunca dizer nada a eles, quando eles anunciaram, e eu comecei a desenhar porque ia propor ao Todd tipo um género de um pitch também, que nunca acabei e simplesmente depois decidi, olha, isto está acabado, vou-lhe mostrar. E o Todd gostou e pediu para usar como capa. E agora uma segunda capa do Gunslinger que eu fiz, que ele vem a descer uma escadaria do céu em direção ao inferno, tipo do género, ele escolhe o inferno, era a página antes dessa, ou seja, as duas capas que eu fiz para o Gunslinger eram as últimas duas páginas de uma história que eu escrevi. Mas agora ter alguém a fazer o desenho e ver as cenas que o Jonathan tem feito e literalmente página para página o trabalho dele está tipo, a melhorar e a ficar brutal, tipo o conforto que ele está a ter a desenhar as cenas, é uma experiência que eu nunca tinha tido e é super gratificante. Fica por aqui então os certos da entrevista com Daniel Henriques. Para quem estiver interessado, iremos disponibilizar um outro link onde poderão assistir à entrevista na íntegra. Portanto, agora vamos voltar à análise de Peacemaker Tries Hard. Recomendação de leitura. Durante então esta aventura de Peacemaker chega a descobrir uma grande artimanha que está a haver por The Brain e Monsieur Mallah. Estes dois vilões, já populares da DC, mas pouco usados hoje em dia, e aqui são usados de uma forma sem dúvida repleta de comédia, que já mencionado atrás é um dos pontos fulcrais desta banda desenhada. Portanto, tem um plano malévolo para poder arranjar um corpo físico para o The Brain. E o corpo que The Brain deseja é o corpo de Deathstroke. Portanto, ele durante este arco todo, enquanto procura um corpo, Peacemaker tem de descobrir a maneira de o parar, pois ele, Peacemaker, ao início chega a ajudar, mas rapidamente descobre que na realidade há um plano muito mais maléfico aqui envolvido. E é aí que entra outra personagem extremamente importante nesta banda desenhada. Red Bee, que é uma personagem que nem pertencia à DC há vários anos atrás, neste caso estamos a falar da época de ouro de banda desenhada, e esta personagem era um super-herói que participou na Segunda Guerra Mundial. Ora bem, a personagem tem uma excelente habilidade acrobática, mas não só, ele tem um super poder, pois ele consegue comunicar com abelhas, mas não é todas as abelhas, pois apesar de ele conseguir comunicar com elas, ele faz uma relação específica de amizade com uma só, e essa abelha passa a ser um parceiro direto a ele, tanto que no seu cinto, na fivela, tem uma portazinha onde pode guardar a sua abelha para libertar quando for necessário combater o mal, juntamente com o seu pequeno amigo amarelo e de asas. É uma escolha muito, muito estranha mesmo para esta banda desenhada, mas garantidamente foi a melhor personagem que podiam escolher para o processo.
Dito isso, mais uma vez, considero que esta é uma banda desenhada crucial para a nova era que estamos a ter de momento na DC, não só a nível de banda desenhada, mas a nível cinemático também. E sem dúvida que é para se pôr esta banda desenhada neste todo reboot que anda a ser feito a nível não só de histórias, mas de personagens e até origens que passam a ser revertidas a histórias mais originais, sejam elas já feitas ou sejam elas novas. Portanto, por este episódio de Palavras Ilustradas ficaremos por aqui. Agradecemos bastante a todos que nos acompanharam neste episódio e iremos certamente nos ver outra vez num próximo episódio de Palavras Ilustradas.